Aleluia, bom dia. Vamos cantar o 416 do nosso cenário. Sol maior. Intercessões. Vocês conhecem? Com gemidos que palavras não podem expressar. Levo ao Pai as minhas intercessões. Dobro os meus joelhos em meio às tribulações. Ouve o gemir do coração. Jesus a ti vai ver. Aleluia, enquanto a música toca, adore. Aleluia. Nossa. Maravilhoso. Merece. Incomparável. Só podemos dizer obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo na vida de todos nós, Senhor. Não somos dignos, nem mesmo, Senhor Jesus, da roupa que vestimos. Mas não estamos aqui, Senhor, por nossa própria dignidade ou pelos nossos próprios méritos.
Senhor, porque foi o Senhor quem nos escolheu. Foi o Senhor quem nos predestinou para que pudéssemos estar aqui neste lugar, Senhor. Cheio de falhas, cheio de erros, cheio de defeitos. Não somos perfeitos, Pai. Estamos lutando, estamos batalhando, estamos resistindo. Vemos que às vezes fraquejamos e parece até, Senhor, ter vontade de desistir. Aleluia. Mas o Senhor move os molhos, Senhor. O Senhor move as águas e um poder sobrenatural desce. E isso impacta nossas vidas e nos dá ânimo para prosseguir. Nos dá ânimo, Senhor Jesus, para avançar. Nos dá ânimo, Senhor, para seguir conquistando. Por favor, Pai, não nos deixe voltar atrás. Não nos deixe, Senhor, oh Senhor Jesus, desistir antes da chegada. Mas que nós possamos, Pai, seguir Jesus na batalha. Seguir adiante, Senhor, porque sabemos que não estamos sozinhos e que o Senhor é quem peleja por nós. O Senhor é a razão do nosso viver, do nosso existir, de tudo que somos, de tudo que temos e de tudo que seremos. Oh Senhor, ajuda-nos nesta manhã. Tu é a glória e a honra, o louvor damos a Ti, Senhor. Aleluia. Ainda que para Te servir, aleluia. Aleluia, eu tenha que chorar. Ainda que para Te servir, deixar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Porque às vezes logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Aleluia. A Ele damos toda a glória e toda a honra. Aleluia. 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 É maior. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Você crê que você é digno de estar aqui? Não. Nem você, nem eu. Somos dignos de estar aqui. Porque nenhuma dignidade nós tínhamos e ainda não temos. E se temos alguma, é por Ele. Amém. Amém. Por isso dizemos isso. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és Tu, maravilha,
não há outro igual a ti. Não há outro de ti, porque grande és tu, maravilha fazes tu. Aleluia. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Digno de glória, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és tu. Não há outro de ti, porque grande és tu, maravilha fazes tu. Além de ti, Senhor Deus, receba toda a honra e toda a glória. Te agradecemos pelo grande privilégio de estar, Senhor, em Tua presença. Não há um melhor lugar para que as plantas dos nossos pés pudessem estar que neste lugar. Que nesta manhã a Tua palavra chegou ali de cada coração, que estejamos dispostos a aprender de Ti. Porque o Senhor disse, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Abençoa cada irmão, cada irmã. Senhor, que as bênçãos dos céus sejam semeadas. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, te agradeço. Aleluia. Dá um abraço teu irmão ao teu lado. Diga algo para ele, diga algo para ela. Aleluia, Senhor. Amém. Maravilhoso. Glória a Deus. Deus nos ajude. Vamos. A 27. Hoje eu quero falar de um tema muito badalado no mundo da mensagem e que muitos pregadores discrepam, outros estão de acordo, diz isso, diz aquilo. Mas eu quero tomar do ponto de vista de ensinamento nesta manhã, intitulado de As 70 Semanas de Daniel. E esperamos que seja de uma grande bênção para todos, porque até eu mesmo, elaborando e lendo, pesquisando aqui e ali, realmente me sinto alegre e feliz. Amém? Esperamos que essa peça, não uma peça teatral, mas uma peça da mensagem, possa ser de uma grande bênção para você. E se você quiser depois uma cópia do estudo para você ter em sua casa, ou ler também, sinta-se em liberdade de pedir dos irmãos, tá? Louvado seja Deus. Temos alguns temas interessantes para falar e eu quero levar, à igreja alguns ensinamentos desses. Vamos ler. Em nome de Jesus disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia.
e para ungir os santos, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Deus abençoe sua palavra. Tome assento. Pode se assentar. Eu tenho em minhas mãos as três mensagens que a Brana pregou das 70 semanas. A visita de Gabriel a Daniel, 6 propósitos da visita de Gabriel a Daniel e as 70 semanas de Daniel. São estudos interessantes que realmente, aleluia, fico feliz em ver o rosto de alguns aqui que eu não tinha visto há tempo, né? Fico feliz aqui, irmã Denise e parte da sua tribo, né? Botar a tribo toda? Não, né? O cacique ficou. O cacique ficou. No nome de Jesus. Mas é assim mesmo, né? No meio dos índios, quem trabalha é índio. O índio é que fica em casa. Deus te abençoe, irmã Denise. Abençoe realmente. É bom te ver. Eu vejo o irmão Helder também, vejo sua esposa, né? E também o irmão. Fico feliz de ver vocês aqui conosco. Deus possa abençoar todos, realmente. E também está Maria Elizabeth, né? Ou Maria Elizabeth, como se diz em espanhol. A outra filha do irmão Aquiles, ele tem 2 filhas. Ele não, a mulher dele, né? Foi quem teve, ele não fez. Mas eles têm 2 meninas, né? A irmã Fabiane, que está aqui conosco, e a Maria. Maria chorava muito, irmão. Eu não choro ainda, Maria? Só de olhar para ela já fica... né? Realmente, por o nome de Jesus. Mas eu tive o privilégio de ser pastor desses meninos lá na Venezuela. Eu me lembro quando a Maria nasceu também, que a irmã nos levou ao tabernáculo. Então vê que já cresceram, né? Já estão esperando, já estão aí na fila esperando para formar outra família. Mas ela está conosco, né? Filha do pastor Aquiles. Só ficaram os varões lá com ele, né? O Adriel e o Daniel, né? É o Daniel. São os 2. A mais velha é tu, Fabiana. Ah, é, né? Ela é mais velha e esqueceu de crescer. Foi só isso. Louvado seja Deus. Então, é bom ver. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, que a irmã Maria canta, viu? E canta muito bem. E toca muito bem, viu? Assim que é bom essa rapaziada já colocar ela no meio aí para deixar a vergonha lá na Venezuela. Aqui não, aqui tem que ser sem vergonha. Né? A vergonha deixa na Venezuela, aqui é sem vergonha. Glória ao nome de Jesus. Mas orem por ela, entende? Uma moça muito meiga, muito amorosa. E realmente precisa de nossas orações. Teve um problema de saúde dela. E nos resta orar para que Deus possa ajudar e abençoar. Né? Deus abençoe a todos. Muito bem, e vocês também? Vocês tomaram um bom café hoje? É bom, porque vocês vão demorar um pouquinho aqui comigo, viu? Hoje nós vamos ter ceia, tá?
Vamos ter a comunhão hoje à noite. Por quê? Porque já no próximo domingo, então eu tenho que estar mais cedo no aeroporto por causa do voo. Eu prefiro ter já a ceia hoje à noite, no horário normal, tá? 19 horas, sem nenhum problema. Eu não tenho que estar saindo voando, correndo para lá. Então, todos estão convidados, os que vão tomar e os que não vão tomar. Que às vezes passa isso, que as pessoas, Mombrana disse, é errado você perder um culto no dia de ceia. Porque você está ali como uma testemunha, provando a Satanás que mesmo que você não possa tomar, mesmo que há algo na sua vida que possa impedir, mas você está dizendo ali, na próxima eu vou tomar. Eu vou participar. E o Mombrana diz, nunca permita que ninguém, nada, te tire da ceia. Nada. Absolutamente nada. E isso é importante, viu? E às vezes eu vejo as pessoas estão no culto, mas no dia de ceia não vem. É tudo contrário de outro lugar, né? E todo mundo errado é quem vem para a ceia. Que coisa, né? Todo mundo errado, saia curta, saia rachada, lábio pintado, cabelo cortado, brinco pendurado por aqui, entende? E não é igreja denominacional, não, é igreja da mensagem. Todo mundo na ceia, saia curtinha ali. Tudo é oba-oba. Aleluia. Mas isso, é bom ver isso no meio de vocês, sabe, irmãos? Isso se chama respeito, temor de Deus. Amém? Mas mesmo que você não participe, venha. Esteja, amém? No culto. Deus nos ajude. Muito bem. Temos um tema aqui, já está aqui? Eu pedi aqui, passei até para o irmão, para nós então estudarmos juntos. Mas essa não é. Eu mandei uma para o seu correio. Quem é que está aqui? Eu tenho aqui. Entende? Onde aparece o gráfico que eu formei. Ok? Louvado seja o nome de Jesus. O gráfico está aqui? Não, mas pode ser mais. Ok, veja bem. Vamos lá? Ok. Aqui está. Nós temos aqui, irmãos, as 70 semanas de Daniel. Isso aqui é um gráfico, está falando das etapas do Império Babilônico até o reino dividido do tempo que nós estamos vivendo. Como é que é? O revólver? Onde é que está? Embaixo de quê? Eu não vejo aqui. Eu quero realmente mostrar para você. Aqui está. É isso aqui, ó. É que eu não tenho o costume de usar esses negócios. Mas veja bem aqui, irmão. O Império Gentílico, ou vamos falar da Era Gentílica, ela começou aqui, na cabeça de ouro. Vocês veem aqui, no Império Babilônico, que é chamado de cabeça de ouro. Tem um símbolo aqui, você vê como um leão com asas de águia, né? Falando do Império Babilônico. Teve seu início no ano 606 até 539 a.C. Quero que vocês realmente ponham atenção em tudo isso. Então, após o Império Babilônico passar, veio então o Império Medo-Persas, né? O Medo-Persa que tem que ver com peitos e braços de prata, essa parte aqui, né? Está falando dessa estátua aqui completa. Isso aqui já veio você vê, inclusive na Bíblia, você vai ver quando aquela escritura na parede foi escrita, foi justamente quando o Império Babilônico caiu e entrou, então, o reino Medo-Persa, né? E aí tivemos vários reis, entre eles o rei Dário. E esse império, glória ao nome de Jesus, você vai ver que ele começou no final aqui, de 539, e foi até 331 a.C. O império grande, poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Temos aqui um urso, aleluia. E logo então aqui, mais embaixo, depois da queda, você vai ver que o império veio decrescendo e enfraquecendo. Então tivemos o Império Grego, tem que ver aqui com essa parte aqui, né? Glória ao nome de Jesus, que é o ventre e coxas, né?
Então você vai ver o Império Grego, o Alexandre o Grande, de 331 a 146 a.C. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E logo então, você vai ver que os símbolos praticamente são iguais. E logo, depois disso aqui, veio o Império Romano, que é as pernas de ferro, né? Isso aqui, as pernas de ferro. Louvado seja Deus, no Império Romano. E então, você pode observar, aleluia, que depois, no Império de Nero, em 146 até 1453, logo daí, então, veio a reforma de Lutero, e o reino, então, foi dividido entre catolicismo e protestantismo. Houve uma facção, uma fração, uma divisão, e o cisma, né? Houve, então, desde aquela época, glória ao nome de Jesus, e até veio o catolicismo, Roma Papal, até de 1453, até o tempo que nós vivemos, até o tempo final. Então, isso é para vocês terem uma noção, glória ao nome de Jesus, dessas 4 bestas, né? São 4 bestas, glória ao nome de Jesus, que elas aparecem ali no livro de Daniel. Você vai ver que Apocalipse foi uma continuação do livro de Daniel. Porque você pode observar que Daniel é um livro profético pequeno. Porém, você vai ver que muitas coisas que Daniel falou ali está no livro de Apocalipse. Entende? Então, o que fez Daniel viu o que correspondia para o seu tempo, para Israel, e também falando do milênio, e assim sucessivamente. Mas já entrando no tema, aqui na leitura que nós falamos, ou que nós limos aqui, você vai ver que disse 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então você vai ver que aqui em cima, ele está se referindo, entende, ao povo de Israel e à tua santa cidade, que é Jerusalém. E aí, então, ele fala dos 6 propósitos, para expiar, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, ou lugar santo, né? E logo aí ele segue falando sobre Jerusalém, e logo ele disse, sabe e entende, desde a saída da ordem, que a ordem foi dada no ano 606, né? Praticamente, ela foi dada no ano 606, através do imperador de lá, da Babilônia. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar. Veja que essa ordem ela teve um objetivo. Esse objetivo era restaurar o quê? Jerusalém, que estava destruída. E para edificar, amém, Jerusalém. Restaurando a praça, os muros, e aí, e disse até ao Messias, ou seja, que desde aquele tempo até o Messias, então duraria isso aí cerca de 486 anos e meio. Aquilo que é? 486 anos e meio. Glória ao nome de Jesus. E então, e disse aqui a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, aí ele divide aqui, 7 semanas, entende? Que equivale a 49 anos, porque 7 por 7 são 49. Logo então ele disse, e haverá 62 semanas, a parte número 2, né? Louvado seja o nome de Jesus. E logo, e 2 semanas, e disse, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Esse foi o tempo desde a destruição e a reconstrução até o Messias príncipe. Logo 26 diz, e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Depois das 62 semanas seria cortado o Messias. Em outra versão diz, e na metade da última semana o Messias será cortado. Entende? Na metade da última semana. E disse aqui, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir
está falando de um príncipe que viria no futuro, nós já vamos dizer quem é. Disse, destruirá a cidade e o santuário. A cidade inteira seria destruída e logo então o santuário, o templo de Israel também seria destruído. Aleluia. E o fim será com uma inundação e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Até hoje existem as guerras religiosas, entende? E até hoje. O 27 disse, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Aqui já fala da última semana, que na metade dessa última semana, então o sacrifício e as ofertas, as oferendas seriam impedidas, já não haveria. Até hoje Israel não oferece mais sacrifício, nem as ofertas que antes oferecia, por causa disso, dessa profecia que veio através dos lábios de Daniel. Eu sei que isso parece um pouco profundo, entende? Mas não é profundo. Se você prestar bem atenção, você se dará de conta, irmão, glória ao nome de Jesus, quão importante isso aqui é para você e para mim. Diz aqui, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, nós vamos entrar agora nesse estudo. Veja bem, as 70 semanas de Daniel refere-se à visão de Daniel sobre o que iria acontecer em Israel por 490 anos. Amém? Eu coloquei aqui para vocês me acompanharem, glória ao nome de Jesus, aqui justamente, olha só, aqui está. As 70 semanas de Daniel refere-se à visão de Daniel sobre o que iria acontecer em Israel por 490 anos. Desde a sua libertação do cativeiro babilônico até a saída da ordem que faria com que os judeus retornassem para reconstruir a cidade santa de Jerusalém. Você vai ver isso aí no livro de Esdras e no livro de Neemias, né? Glória ao nome de Jesus. Então você vai encontrar, louvado seja o nome de Jesus, de que Israel foi levado em cativeiro. Houve 2 cativeiros. Amém? Aleluia. Os reinos do norte, a capital era Samaria, glória ao nome de Jesus, aleluia, foram então para aquela época isso foi para o tempo de, como é o nome do rei? Assuero, né? Assuero, o Artaxerxes. E logo então, o sul, onde estava Jerusalém, a capital era Jerusalém, e estavam as tribos de Judá, glória ao nome de Jesus, a meia tribo de Benjamim, e então esse grupo foi levado então para a Babilônia. Entende? Você se lembra que houve um rei que estava doente, não sei se foi Ezequias, ele estava doente, então veio Nabopolassar, eu creio que é o nome desse rei, e veio até Jerusalém, ele era um ministro na época do rei da Babilônia, e ele veio com uma intenção de que ele soube que o rei tinha melhorado, que o rei estava bem, que ele estava morrendo, mas que a hora houve um milagre, que ele estava bem. E ele veio ali, glória ao nome de Jesus, para levar um presente para o rei, mas aquilo ali, meu amado irmão, aleluia, lembre-se de uma coisa, inimigo jamais será teu amigo. Esqueça isso. Inimigo é inimigo. O irmão Brana diz isso na mensagem, tomando toda a armadura de Deus, ele diz o seguinte, aleluia, toda pessoa que não creia igual que você, falando no sentido correto, da mensagem correta, não é seu amigo, senão seu inimigo. Porque enquanto você está de acordo com ele, está de acordo com você. Mas no dia que você vê uma coisa errada nele e for dizer que ele está errado, ele vai pular lá fora e dizer, não me corrija. Você não está em condições de corrigir a mim. Não me julgue. Não me condene. Aonde está o amor e aonde está a misericórdia, irmão? É assim. E então aquele homem foi e o rei se alegrou com aquilo, ou realmente ele veio de tão longe, foi enviado de lá para cá,
é algo maravilhoso, que eu tenho uma visita. Eu tenho uma visita que vem na minha casa. Mas sabe o que fez o rei? Ele abriu as portas para o inimigo. E quando você abre as portas para o inimigo, saiba que isso terá consequências. E dura. E então, aleluia, ele recebe o presente. E não somente isso, mas também ele mostrou a casa real, mostrou o palácio, e abriu os cofres de Jerusalém ali no palácio e mostrou todas as riquezas de ouro, tudo que ele tinha ali. Veja o que ele fez. Ele escancarou a porta. Então, Nabopolassar era inimigo de Israel, irmão. Eles nunca creram, eles fizeram de tudo para destruir Israel. Inclusive, meu amado, a Bíblia disse que se não fosse pelo anjo do Senhor, eles teriam destruído Israel, meu amado irmão. E o anjo veio e matou a 185 mil soldados do exército. Aleluia, inimigo. E então, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele foi escancar a porta e mostra. E isso não gostou a Deus, isso desagradou a Deus. E o Senhor disse, através do profeta Isaías, disse, chegará o dia, ouça isso, chegará o dia em que tudo que está aqui irá para a Babilônia, mas tu descansarás em paz. Ou seja, o problema estava com os filhos agora, com a descendência que havia. A herança que estava deixando, aleluia, você sabe que herança é algo que os mortos deixam para os vivos brigarem, né? É assim, glória ao nome de Jesus. E então, logo daí, ele viveu os seus dias e morreu. E veio os filhos, meu amado irmão. E aí o negócio pegou fogo. Veio o rei, sitiou Jerusalém, ali, destruiu Jerusalém e foi levado para o cativeiro. E Jeremias disse que Israel estaria ali 70 anos. 70 anos. Louvado seja o nome de Jesus. E veio um outro chamado Zedequias e disse, não, ele não vai estar somente 2 anos. Glória ao nome de Jesus. Mas Deus não falou através de Zedequias. É Zedequias? Não falta memória? Acho que é. Aleluia. Mas Deus falou através de Jeremias, isso aí. Então, aleluia, isso tudo duraria, esse cativeiro, desde a destruição até, aleluia, até ali, o Messias, isso equivalia, glória ao nome de Jesus, a 486 anos e meio. Porque faltaria 3 anos e meio para completar os 490 anos. Louvado seja o nome de Jesus. E isso caberia, aleluia, o Messias viria, morreria, e logo esses 3 anos e meio ficaria para o futuro. Por quê? Porque havia um Rubem Melo, um Odivaldo, um Luiz Belo. Amém? Haveria, glória ao nome de Jesus, uma Rosimar. Haveria, aleluia, uns eleitos que estavam nessa brecha, nessa transição, aleluia, que tinham que entrar, que tinham que chegar. E Deus parou com Israel e abriu as portas para quem? Para nós. Para que nós pudéssemos entrar. Para que hoje nós estivéssemos aqui, nesta manhã. Você está entendendo? Mas essa porta já está fechando. Porque a misericórdia está, aleluia. Ainda há misericórdia hoje? Mas ela está acabando. A porta está fechando. Aleluia. E uma dessas manhãs haverá um brado desde os céus. Sobe a cá, e então a noiva de Cristo irá ao encontro do Senhor nos ares. E a partir daí, meu amado irmão, os últimos 3 anos e meio, para completar os 490, entrará em cena. Grande tribulação e a chamada dos 144 mil. Espero que vocês me estejam entendendo. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Mas vamos lá aqui de novo. Aleluia. Então, por causa da apostasia de Israel, agora por causa de apostasia, sabe o que é uma apóstata? É negar a fé. Um apóstata é uma pessoa que nega a fé. Aleluia. Uma pessoa que na realidade, meu amado irmão,
cria, aleluia, na palavra exata, antes. Não podia cortar o cabelo, agora pode. Não podia pintar-se, agora pode. Aleluia. Louvado seja Deus. Não podia usar saia curta, agora usa. Não podia ter 2 mulheres ou 3, agora tem 4. Então tá tudo. Então você vê, isso é apostasia. É uma pessoa que se apostatou da fé. Aleluia. Que caiu da verdadeira revelação de Deus. Que caiu daquela doutrina apostólica. Então Israel estava ali por causa da apostasia deles, por causa da incredulidade deles. E não somente isso, quando Israel, meu amado irmão, Deus falou através no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, Deus falou através de Moisés e disse, olhe, se vocês se mantiverem fiel a mim, olha as bênçãos que virá. E Deus deu, meu amado, aleluia, uma promessa maravilhosa para Israel. Ele disse, mas se vocês não aceitarem, rechaçarem, vocês estarão em terra estrangeira. Seus filhos serão comidos por vocês mesmos. Veja a maldição. E mesmo Israel vendo, ouça irmão, vendo, sendo testemunha ocular, passou através do Mar Vermelho, comeu comida que só anjo comia, bebeu água doce que eram amargosas, aleluia. Uma nuvem via todos os dias ali para cobrir ele do escaldante sol do deserto. Uma luz, uma labareda de fogo iluminava o caminho para eles. Amém? Eles tinham maná, eles tinham carne. Eles foram testemunha ocular. Eles estavam ali presentes. Mas o que disse Jesus aos fariseus no capítulo 8? Ele disse, todos estão mortos. Eles disseram, somos, pai, filhos de Abraão. Aleluia. Louvado seja, mas todos estavam mortos. Por causa de quê? De incredulidade. Por causa da apostasia deles. Se apostataram. Sabe que às vezes tem pessoas que elas estão na igreja, são santinhas, mas estão somente esperando uma oportunidade para se apostatar. Estou lhe dizendo, irmão. Somente uma brechinha, irmão Luiz, algo assim pequenininho. E logo pá, se apostatou. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Por isso Jesus deixou claro no capítulo 24 de Mateus. Sabe o que ele disse ali? Aleluia. Ele disse, se levantarão falsos cristos, falsos pregadores, falsos profetas, que farão sinais cair do céu, que se fosse possível, enganaria até mesmo os... Amém? Mas não é possível enganar um eleito. O eleito não pode ser substituído, disse o Mombrando. Ninguém tomará o lugar do eleito. A pessoa pode até tentar, mas não conseguirá. Por quê? Porque a eleição não foi ele que escolheu ele mesmo. Foi Deus que escolheu ele. E essa é a razão que nós estamos aqui. Porque ele nos escolheu a nós para estarmos neste lugar. Então, por causa da apostasia de Israel, o profeta Jeremias havia predito que os judeus seriam levados como escravos para a Babilônia. Você já pensou? Eram livres. Quando eles eram livres, não queriam ser livres. Escolheram a lei. Deus foi e lhe deu a lei. Glória ao nome de Jesus. Ah, então viram a lei que era muito rígida. Aí caíram na sem vergonhice. Caíram então no oba-oba da vida. Veja o nível de progresso. Às vezes a pessoa não está satisfeita. Olha, se houvesse pessoas que pudessem endireitar o que o profeta disse, elas endireitariam. Porque para elas, o que o profeta falou algumas coisas, está errado. Amém? Glória ao nome de Jesus. Se as pessoas pudessem eliminar a Bíblia, como eles não podem eliminar, eles vão e denigram a Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus. Eles não podem, porque é a palavra de Deus. Através dos séculos, a igreja romana buscou destruir a Bíblia, inclusive só os sacerdotes podiam ler. Mas hoje temos a facilidade de ter esse livro. E poucas pessoas não estão nem aí para ela. Não dá mínima. Louvado seja o nome de Jesus. A mínima. Então, meu amado irmão,
Veja bem, eles foram como escravos para a Babilônia. Irmão, eram livres. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você é livre. Ninguém está, meu amado, com uma bola de ferro no pé aqui. Ninguém está acorrentado. Louvado seja o nome de Jesus. Não, meu irmão. Você é livre. Se Deus permitir, à noite vamos falar, glória ao nome de Jesus, sobre o jubileu. Aleluia. Aleluia. Sobre o ano sabático. Para você saber o que era o ano sabático. Era um tempo de ser livre. Mas tem pessoas que gostam, meu amado irmão, de ser escravo. Elas nasceram para ser escrava. Não tem como. Você tira de lá, coloca aquela, volta para lá de novo. Você diz, irmão, aqui está. Não é assim. Não é dessa forma. Aleluia. Eu não creio dessa maneira. Eu não estou aqui para crer da minha maneira. Eu estou aqui para crer como ele escreveu em sua palavra. Eu não estou aqui para endireitar a Bíblia, nem para corrigir o profeta. Eu estou aqui para dizer a mesma coisa. Então, foram escravos para a Babilônia. Naquela terra estrangeira, eles seriam confinados por 70 anos. Sabe você o que é 70 anos, irmão? Apesar que naquele tempo eles ainda viviam um pouco mais que hoje. Aleluia. Mas 70 anos como escravo, muitos eram velhos. Outros nem mesmo tinham nascido. Outros eram crianças e jovens. Aleluia. Quando eles tinham a liberdade de adorar o Deus Jeová, quando eles tinham tudo, mas estavam insatisfeitos com Deus. E o resultado foi a escravidão. Jeremias 25, 12, fala sobre isso aqui. 70 anos estarão de cativeiro. E logo, aleluia, com certeza os avisos deste profeta se mostraram precisos, exatos. Mesmo que outro dissesse, não é assim. Mas era assim porque Deus estava com Jeremias. Aleluia. Louvado seja Deus. O período geral do confinamento babilônico foi de 70 anos, exato como a Escritura então nos narrou. Daniel 2, 9, 2, 2 Crônica 36, 21, Zacarias 1, 12, 7 e 5. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então, eu quero que você entenda uma coisa, meu amado irmão, glória ao nome de Jesus, que toda desobediência tem as suas consequências. São pessoas que vêm dizer, pastor Márcio é muito duro, glória ao nome de Jesus, é legalista, Jesus me fez livre. Ele fez livre você para quê? Me diga. Jesus te fez livre para quê? Para você usar uma saia curtinha por aqui? Jesus te fez livre para você andar tipo como diz uma capivara hoje, aleluia, com o cabelo de uma cor, aleluia, com uma guariba amanhã de outra cor. Jesus te fez livre, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia, para estar namorando o marido alheio, a esposa alheia? Não. Jesus nos fez livre para nós vivermos a palavra tal como ele nos ensinou. Se eu digo a verdade para você, eu vou ter o problema? Não, você é que vai ter o problema se não obedece. Porque essa não é minha palavra. Essa palavra aqui é dele. É dele. E você vai ver que as pessoas começam a baixar a guarda. Antes, algumas coisas eram ruins. Não, mas depois começa, então, a legalizar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então você vê. O conteúdo dessa profecia, o conteúdo dela, disse, conforme registrado em Daniel 9, 24 a 27, onde nós limos, é o seguinte, de um estudo da profecia de Jeremias, Daniel havia calculado que o tempo do cativeiro de Israel, que era de 70 anos, estava prestes a terminar. Ou seja, Daniel, por meio do livro, por meio da palavra. O irmão Brana disse que ele pegou a profecia de Jeremias, o livro, aleluia, ele pegou aquela Torá e ele começou então, louvado seja o nome de Jesus, a pesquisar. Ele era escravo também. Mesmo, meu amado irmão,
Louvado seja o nome de Jesus, que Deus tinha feito maravilhas através do profeta Daniel, mas era escravo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas ele então começou a examinar a palavra e buscar, e disse, meu Deus do céu, começou a tirar as contas. É verdade. E ele contou no tempo, nós viemos para cá no ano tal, já estamos aqui na época tal. E o profeta, meu irmão, me disse, ele escreveu aqui dizendo, aleluia, que seria de 70 anos. E o Mombrana disse, que Daniel disse, glória a Deus, faltam 2 anos só. Foi para o ano 68, disse, faltam 2 anos só. E ele foi e começou a clamar, aleluia, e começou a suplicar a Deus aqui no capítulo 9. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. Aí foi quando então, aleluia, Deus veio e revelou para ele esses mistérios. Então veja bem, aleluia, o ano em que essa visão chegou a ele foi aproximadamente em 538. Aleluia. 538. Eles foram para o cativeiro no ano de 606. E a contagem de 538 a 606 é de 68 anos. Ou seja, aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia, 538, aleluia, e logo ele então vê, é o ano 606. É verdade, nós viemos em cativeiro no ano, aleluia, 536, no ano 506. Meu Deus do céu, falta pouco para nós ir embora. Falta pouco para nós ser livres. Falta pouco para nós voltar para a nossa terra. Apesar que Daniel nunca voltou para a terra, né? Para a terra dele. Ele morreu ali. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Mas era um anelo, era o desejo dele. E então, meu amado irmão, ele então contou, e a contagem deu 68 anos. Então o contexto histórico diz, o exílio de 70 anos na Babilônia foi quase completo. Como Daniel havia percebido ao ler a profecia de Jeremias, Daniel 9:2, ele estava em oração sobre o futuro do seu povo. Ele queria saber se o povo realmente ia voltar, o que ia acontecer com ele, aleluia, já que era um escravo. E então ele está orando ao Senhor, porque foi seu pecado e transgressão para com Deus que os havia enviado para o exílio. Pecado e transgressão que tinham levado eles para onde? Para o exílio, para aquela condição. Sabe que às vezes as pessoas, o Mombrana diz, a junção do tempo, o Mombrana diz ali o seguinte, sabe o que ele diz, irmão? Ele disse, quando chegava o tempo do jubileu, havia uma trombeta que era soada. Quando aquela trombeta soava, então toda pessoa que era escrava, ela era livre. Ela soltava a enxada, soltava o que tinha na mão, sou livre, ponto final. Mas ele disse, mas havia pessoas que tinham se acostumado a serem escravos. Elas gostavam de ser escravas, eu estou satisfeito, aleluia, levando lambada todos os dias do meu patrão. Isso é maravilhoso, isso é gostoso, levar uma lambada, ai, aleluia. Ele estava satisfeito, levar um tapa, levar um murro, glória ao nome de Jesus, ele estava satisfeito. Aleluia, ele estava satisfeito em comer bolotas. Ele estava satisfeito em comer lixo. Aí quando ele ouvia a trombeta, ele dizia, não, eu não quero ser livre, eu estou satisfeito com o meu patrão. Ele me dá bolota, ele me dá lambada, ele me dá murro, ele me mata se ele quiser. Ele diz, eu estou satisfeito. Você sabia que tem pessoa que é assim masoquista? E não é denominacional não, é da mensagem, você sabia disso? Eles estão satisfeitos vivendo a vida errada, vivendo uma vida bagunçada, uma vida realmente, completamente errada, mas no prisma dele, eles estão certos, eles estão corretos. E sabe o que o Mombrana disse? Logo então, ele chegava com o sacerdote e dizia, olha, pastor, eu não quero ser livre não, olha. Tu sabe, meu, né? Ô, cara, seu linguajar de muitas pessoas, ó, cara, aquela coisa... Isso é linguagem de bandido. Isso é linguagem de pilantra. E aí, meu, como é que vai? E aí? Como é que tá a muamba por aí? O que é isso? E então, meu, chega, pastor, eu não quero ser livre, não estou satisfeito sendo escravo. Então vem cá.
Um Branham disse que o sacerdote pegava então era uma... Qual é o nome daquilo, meu Deus? Era como um espetozinho. Aleluia. E eu dizia, não, camarada, então me dá a tua orelha aqui. Furava a orelha dele. Sabe o que colocava nele? Um brinco. Colocava um brinco na orelha dele. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. E o Mombrana disse, sabe o que disse? Aleluia. Ele jamais, nunca mais poderia ser livre. Ele poderia ouvir a trombeta quantas vezes fosse, mas não podia mais ser livre, porque ele optou, ele escolheu ser escravo. Aleluia. E o Mombrana disse, hoje muitas pessoas têm escolhido, elas têm ouvido a voz da trombeta, elas têm ouvido a palavra, elas sabem que a palavra é a verdade, elas sabem que a palavra liberta, elas sabem que tudo que elas necessitam está na palavra, mas elas, aleluia, com a desculpa diz, é que eu não dou conta de viver a palavra. Eu não dou conta, pastor, de viver a palavra. Talvez eu não sou da noiva. Aleluia. Eu também não sou da virginécia. Oh, pastor, eu não sou nem da virginécia, nem da noiva. Pastor, o que eu sou é realmente, aleluia, é um incrédulo. Está incrédulo? Louvado seja o nome de Jesus. Mombrana disse, furava a orelha dele e ele nunca mais poderia reivindicar liberdade. O Mombrana disse, há muitas pessoas que ouvem a palavra, mas elas se recusam a serem livres. Aleluia! E disse, a orelha dela é furada. E disse, nunca mais ela será livre. Ela ouvirá a verdade e negará a verdade. Aleluia! Ela ouvirá a palavra, sabendo que está escrito na mensagem ou na Bíblia, mas ela não aceitará. Ele diz, ela morrerá como um denominacional, como um batista, um luterano, um presbiteriano, como um católico. Ela morrerá, aleluia, como um macumbeiro, como um feiticeiro, aleluia, porque recusou a verdade. E eu digo nesta manhã, aleluia, meu irmão, minha irmã, passe o que passe, aleluia, venha o que vier, mas quando essa trombeta soar, que é a palavra, e é a verdade, diga amém, porque é a verdade. Quando a trombeta soar e você vê que é a verdade, você diz amém. Porque o Mombrana diz, Deus gosta quando você respalda a sua palavra. Deus gosta quando você diz amém a sua palavra. Amém, porque você está admitindo que ela é a verdade. Que coisa, né? As pessoas, muitas delas se sentem satisfeitas em serem escravos. Por isso você pode dizer para o irmão, mas não faça isso. Porque usar esse tamancão, isso não é da sua conta, eu não pedi a sua opinião. Aleluia. Pastor, por que você faz isso? Eu sou um pastor liberalista progressista. Meu Deus do céu. Ouviu a verdade. Por isso a Bíblia disse, se foram de nós, porque não eram de nós. Porque se fossem de nós, estariam conosco até o fim. Então as pessoas, elas querem viver uma vida desordenada, completamente errada, e não quer que ninguém diga nada. Que o pastor, aleluia, não pregue contra isso. Que ele pregue sobre prosperidade. Aleluia. Você vai ser prosperado nos negócios, meu irmão. Mesmo que você venda pornografia, mesmo que você venda imundície, você vai ser prosperado nisso. E aquela coisa toda. Você está entendendo? Prosperidade dessa forma. Vamos voltar. Então, a questão exílio. Então, ele estava orando. Ele estava em oração. Ele não estava vendo televisão. Não, ele estava em oração. Ele estava em meditação, lendo a palavra, e de repente a revelação desceu, disse, um momento, estou há 68 anos já aqui, faltam 2 anos para mim ir embora. Aleluia!
E então, veja, eles foram para o exílio por causa da sua transgressão e pecado. Louvado seja Deus. E diz aqui, enquanto estava em oração, Daniel foi visitado pelo... Aí eu pensava que era pelo bispo do norte, o bispo do nordeste, o bispo do Brasil. Aleluia. Porque hoje muitos pregadores dessa mensagem, eles obedecem os bispos ao invés da palavra. Eles passam por cima da mensagem, por cima da Bíblia e obedecem o homem. Mas aqui a Bíblia diz que o anjo Gabriel, que quer dizer enviado de Deus, aleluia, apareceu a quem? Ao profeta Daniel, que havia sido enviado por Deus para lhe dar discernimento e entendimento. Discernir e entender. Duas coisas, duas virtudes importantes do Espírito para nós. Que uma pessoa que não discerne, louvado seja o nome de Jesus, ela não sabe diferenciar entre o certo e o errado. Sim. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E hoje as igrejas estão cheias de pessoas que elas são fanáticas dos homens, não da palavra, dos homens. E elas dizem amém a qualquer coisa. E então diz, discernimento e entendimento, Daniel 9, 22. A respeito de um programa de 70 semanas para seu povo e sua cidade santa. Esse era o programa de Deus para Israel. Daniel 9, 24 a 25. Gabriel revelou os eventos a Daniel por todo o caminho até que o reino fosse completamente restaurado e um milênio estabelecido na terra. Veja o programa completo. Aleluia. Após a conclusão das 70 semanas, a transgressão de Israel estaria terminada. Aleluia. Por que terminada? Porque o Messias viria. O Messias viria, irmão. Ele viria, aleluia, no final dessas 70 semanas, disse, o Messias seria tirado, mas o Messias viria. E faria justamente a ponte, a brecha, entre a lei e a graça. O Messias viria justamente ali, entre a última, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, a última parte da semana, a penúltima parte da última semana de Daniel, ele viria. Então, após a conclusão das 70 semanas, a transgressão de Israel estaria terminada, seu pecado terminaria e sua iniquidade seria expiada. Logo, a lei de Moisés havia ordenado aos israelitas que reconhecesse a cada 7 anos como um ano sabático. Veja bem o que aleluia, o que era um ano sabático? Louvado seja o nome de Jesus, era um ano de liberdade. Era um ano para aquele que estava em escravidão, pudesse ser livre, o que eu acabei de falar para vocês. No ano sabático, no primeiro ano de Dário, que havia sido nomeado rei sobre o reino dos caldeus, 538, Daniel, refletindo sobre o tempo sugerido pela profecia de Jeremias, calculou que o período de cativeiro estava quase por terminar. Ele assim se aproximou do Senhor em oração, o profeta confessou seus pecados. Aí você diz, mas o profeta não era santo? Era santo sim. Mas a Bíblia diz lá em Tiago, diz o seguinte, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, ele estava, meu amado irmão, velado numa mesma classe de corpo que nós estamos. E a Bíblia diz que ele foi, Daniel, e confessou seus pecados. Ele diz aqui, glória ao nome de Jesus, louvado seja a Bíblia, também disse, aleluia, confessou seus pecados e também o do seu povo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E então, e de sua nação também, ele pediu a Jeová que afastasse sua ira de Jerusalém e permitisse que o templo fosse reconstruído, porque ele novamente, Daniel tinha esse desejo, aleluia, de que, meu amado irmão? De que o templo novamente viesse com aquele ritual que era antes, que Deus havia estabelecido. Louvado seja o nome de Jesus. E então, aí o que aconteceu? Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor respondeu à oração de Daniel em uma mensagem entregue pelo anjo Gabriel,
dizendo que a casa de Deus seria reconstruída. Uma bênção mais significativa viria, no entanto, na pessoa do ungido, Cristo, que era maior que o templo de Salomão. Jesus disse isso. Eis aqui um que é maior que Salomão. Aleluia. Os discípulos, numa ocasião, glória ao nome de Jesus, começaram a ver a beleza do templo. E Jesus disse, virá o tempo em que não ficará pedra sobre pedra, e não seja derribado. Louvado seja o nome de Jesus. Em outra expressão, ele foi e disse, destrui esse templo, em 3 dias eu levantarei. E aí os fariseus ficaram zangados com ele. Como é que é? Aleluia. Tu vai construir isso em 3 dias? Não pode ser. Louvado seja, mas ele não estava falando do templo, ele estava falando do templo dele que era. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a glória daquele templo, ouça isso, lá no deserto, aleluia, Deus descia ali, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali para oferecer o holocausto, o sangue, espargir sangue sobre ali o propiciatório por meio do povo. Então a glória do Senhor estava sobre aquele templo. Louvado seja Deus. Aleluia. Falando do templo de pele de texugos. Depois, quando no capítulo 7 de 2 Crônica, então o rei Salomão dedicou o templo físico. Louvado seja o nome de Jesus. E diz a Bíblia que a glória do Senhor desceu, que o sacerdote não podia ministrar o culto ali. E o Senhor estava naquele lugar. Só o que aconteceu, aquele templo, glória ao nome de Jesus, ele foi transcorrendo e foi indo. Quando chegou aqui, já estava corrompido. O que havia já era política. E quando no tempo de Jesus, que Jesus aparece, o que eles tinham ali? Loterias, venda de animais. O templo estava realmente, já não era o templo como era. Louvado seja Deus. Então, a glória da Shekinah se moveu daquele templo, louvado seja o nome de Jesus, e veio sobre um garoto, sobre um menino que nasceu na Judéia. Louvado seja o nome de Jesus, em Belém de Judá. Foi tanto assim que os céus se comoveram. Louvado seja o nome de Jesus. E uma constelação de anjos apareceu aos pastores e moveu homens de tão longe para que viessem oferecer presentes para aquele homem. Agora a glória da Shekinah já não estava naquele templo, mas estava agora no homem. Por isso aleluia, que a glória de Deus é maior. Louvado seja o nome de Jesus. E então nos damos de conta, aleluia, que aconteceu. Um profeta chamado João Batista viu a glória da Shekinah sobre ele e disse, esse é o que batiza com fogo. Louvado seja o nome de Jesus. E então, veja bem aqui, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então aqui, a glória de Cristo, que era maior que o templo. Os assuntos da profecia, não pode haver dúvida sobre a identidade dos temas da profecia de Daniel. Tratasse da nação de Israel, daqueles por quem ele orava, em cativeiro e de Jerusalém, sua capital. Daniel havia ponderado sobre o futuro do seu povo e nos escritos de Jeremias encontrou uma resposta parcial, logo seriam libertados. Sua oração subsequente, por sua libertação do cativeiro, foi interrompida por Gabriel, que o informou ainda mais detalhadamente do futuro de sua nação, especificamente um período de 490 anos. Daniel não sabia disso. Mas o anjo veio e abriu a revelação para ele e disse, aqui está, Daniel. É isso que vai acontecer com a tua nação. É isso que vai passar. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E então, na introdução à profecia, Gabriel fala de seu povo e sua cidade santa. E do Santo dos Santos, que é clara e sempre, no Antigo Testamento, uma referência ao tabernáculo, ao templo de Israel. A profecia, por toda parte, emprega termo como Jerusalém, cidade e o sacrifício e oferta. As pessoas e a cidade de discussão não poderiam ser mais óbvias, ou seja, a nação de Israel e sua capital, Jerusalém. Por quê? O que o anjo está se referindo, se refere então, não somente ao cativeiro, mas também à reconstrução
Louvado seja o nome de Jesus, de Jerusalém até o Messias príncipe. Então as dúvidas de Daniel foram esclarecidas pelo próprio anjo. Então, nós vemos aqui os objetivos das 70 semanas. Glória ao nome de Jesus. Há 6 propósitos da visita do anjo Gabriel a Daniel. Louvado seja Deus, teu povo, tua cidade santa. Então você pode ver aqui, glória ao nome de Jesus, talvez eu deixe para você ver bem, do ano 445 até o Calvário, do ano 30. Se refere a Daniel 25, 26, glória ao nome de Jesus. E então você vai ver aqui, 49 anos, que equivale a 7 semanas, equivale a 49, 62 semanas, equivale a 434 anos, aleluia, e mais uma semana, glória ao nome de Jesus, seria meia semana mais meia semana. Louvado seja o nome de Jesus. Meia semana no tempo de Jesus e meia semana que viria após o arrebatamento da igreja, da noiva de Jesus Cristo. Quando Jesus morre aqui no Calvário, cumprindo a primeira parte dos 3 anos e meios, aleluia, porque 7 semanas, ou 7 anos dividido, aleluia, vai dar 3 anos, vai dar 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio foi o que o Messias pregou, e 3 anos e meio após o arrebatamento. Então veja bem, o Messias morre aqui no Calvário, ano 30. Louvado seja o nome de Jesus. A dispensação cristã deu início aqui. Aqui está. A dispensação cristã. Veio a primeira ressurreição aqui. Aleluia. A dispensação cristã, aleluia, começa com as 7 eras da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Desde a era de Éfeso até a era de Laodiceia. Então você vai ver essa dispensação cristã que começa. Aleluia. Então você vai ver aqui, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Logo depois do arrebatamento, então os últimos 3 anos e meios entrarão em ação. Começarão. Por quê? Porque a noiva, louvado seja o nome de Jesus, o quadro completo da noiva, aleluia, já está completo, a noiva é tirada, então aparecem as 2 testemunhas de Apocalipse 11, verso 3, que é Elias e Moisés, chama os 144 mil, claro, evidentemente que a noiva não vai estar aqui, a noiva já está no trono do Pai, entre os céus e a terra, e então, aleluia, começa os 3 últimos anos e meio, louvado seja o nome de Jesus. Quando terminar já esses últimos 3 anos e meio aqui, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia, então, aleluia, o que vai vir então? Vai vir então a batalha do Armagedon. Uma vez que vem a batalha do Armagedon, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, é introduzido então o milênio, e depois do milênio, aleluia, juízo do trono branco, e logo então a eternidade. Deu para entender algo aí? Amém. Sim, Senhor. Ok. Louvado seja Deus. Ok, vamos passar aqui, isso aqui tudinho. Vamos aqui embaixo aqui. Então vamos ver aqui. Veja bem. Aqui está o propósito. Através de... Vamos baixar um pouquinho aqui. Diz aqui. Através do uso de uma série de frases categóricas no verso 24, declara o propósito de 6 vezes destas 70 semanas. Há 6 propósitos. 6 propósitos. Número 1. Qual era o propósito? Trazer o fim da transgressão. Quem ia pôr o fim da transgressão? O Messias. Acabar com o pecado. Quem é que acaba com o pecado? O sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Fazer a reconciliação pela iniquidade. Trazer a justiça eterna. Selar a visão e a profecia. E para ungir o santo dos santos. Esse era o propósito das 6, aleluia, glória ao nome de Jesus, dos 6 propósitos. Agora veja bem, este contexto estabelece o propósito primordial da missão de Jesus Cristo na terra. Primeiro, aqui está, primeiro, o Messias viria para lidar com o problema do pecado humano. Esse era o propósito. No Antigo Testamento, o sangue somente cobria, mas não tirava o desejo de pecar. Mas quando veio Jesus, ele tirou o desejo de pecar.
Ele eliminou, acabou com o pecado. Então, o pecado humano, ele terminaria a transgressão, poria um fim aos pecados e efetuaria a reconciliação pela iniquidade. Esse tema é desenvolvido gloriosamente em todo o Novo Testamento. Aqui estão as citações. E logo diz, as 70 semanas de Daniel, que são iguais a 490 anos, estão escrituristicamente divididas em 3 períodos. As 70 semanas estão divididas em 3 períodos. Número 1. Primeiro, num período de 7 semanas. Em segundo lugar, 62 semanas. Em terceiro lugar, 1 semana. Então, 7 semanas, 62 semanas, são 69 mais 1 semana, são 70. Logo disse, o início das 70 semanas e das 7 semanas é o mesmo. Ambos os períodos começam com a saída de uma ordem, aleluia, que causou o retorno e a reconstrução de Jerusalém. 83 anos após o final dos 70 anos de cativeiro babilônico, este decreto imperial, aleluia, do rei persa, foi a restauração oficial da comunidade de Israel na atualidade em continuidade até os tempos da restituição de todas as coisas que a deidade falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o começo da lei mosaica. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aqui em Atos capítulo 3, versículo 21, há algo interessante que Pedro fala aqui. Vamos ler aqui. Atos 3, 21. Veja bem o que ele diz aqui. Ele disse, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Era necessário, glória ao nome de Jesus, haver uma pausa ali, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia, naquela primeira parte da última semana, para que nós tivéssemos a oportunidade de entrar. Aí está. Então, ouça bem, louvado seja o nome de Jesus. Até que ele envia Jesus Cristo para levantar ou construir novamente o tabernáculo de Davi, que está caído, e fechar as brechas do mesmo, e para configurá-lo como nos dias passados, como você pode ler em Atos 15, 16, Amós 9, versículo 11. A cronologia profética, o elemento tempo dessa famosa profecia permitiu que o hebreu estudioso soubesse quando o Messias prometido morreria pelos pecados da humanidade. Aleluia. Agora essa luz viria somente sobre os eleitos. Sobre os eleitos, porque o Mombrana disse, meus irmãos, que quando Jesus falou e disse, olhai por vós mesmos, quando veres a Jerusalém cercada de exército, rogai para que a vossa saída não seja no dia sábado, nem em tempo de frio. Glória ao nome de Jesus. E ele falando sobre isso, que a Jerusalém seria cercada de exército. Louvado seja Deus. E então o que foi que aconteceu? Aleluia. Eles não fizeram caso. Quando Jerusalém foi cercada pelo grande general Tito aleluia, que depois se tornou imperador, então nos damos de conta que o profeta de Deus disse que os verdadeiros eleitos obedeceram e entenderam o que Jesus tinha dito. Quando virem a Jerusalém cercada de exército, vão embora daqui, fujam daqui. Aleluia. E sabe você o que eles fizeram? Mombrana disse, os eleitos ouviram aquilo, leram e disseram, vamos embora. Pegaram a família e se espalharam por várias partes do mundo. Mas houve uma maioria que disse, não, Jeová está conosco. Aqui está o templo, aqui está tudo, nós temos isso. Aleluia. O Senhor está conosco, Ele vai nos libertar desse exército. Aleluia. Veja bem. Aleluia. E então nos damos de conta, meus amados irmãos, aleluia, que eles pensavam que o Senhor estava com eles. O Senhor já tinha deixado eles há muito tempo. Eles tinham o templo, mas o templo não tinha Deus. Já não estava a presença de Deus ali.
Aleluia. Eles tinham um sacerdote, aleluia. Mas aquele sacerdote não era chamado por Deus, tinha sido colocado pelo povo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o eleito caiu fora. Por isso eu digo para você, o eleito não pode ser enganado, nem será substituído. Não, senhor, porque o eleito, o Mombrana disse, ele tem percepção profética. Ele tem a capacidade de perceber e dizer, é isso mesmo. Isso aqui o profeta diz, é isso que está acontecendo, é isso que eu creio, é isso mesmo. E ele vai, meu amado irmão, o que acontece? Aleluia! Ele se para pela palavra, ele se para por Deus, e ele vê a glória de Deus se manifestar diante dele. Mas o resto vai dizer, para que tanto isso? Para que tanto culto? Para que tanta Bíblia? Para que ler a Bíblia todo dia? Aleluia. Para que isso? Para que o outro? Louvado seja o nome de Jesus. Então, meu amado irmão, louvado seja Deus, eles então, o eleito foi embora, mas eles ficaram ali. E o capítulo 4, eu acho que é, livro de Lamentações, é triste você ver aquilo ali. Daquelas pessoas que ficaram em Jerusalém. Vocês querem ler comigo? Vamos ver se dá tempo de terminar. Se não der tempo, irmão, louvado seja o nome de Jesus. Livro de Lamentações de Jeremias. Creio que é o capítulo 4:10, eu acho que é. Me ajuda aí. É, 4:10. Mas vamos ler desde o primeiro. Veja o que aconteceu com Jerusalém, sob o cerco de Jerusalém. Ouça isso. Com aqueles que diziam, não, Deus está conosco, vamos ficar aqui, vamos acabar com esse exército. Acabar? Uma vez o irmão dizia, irmão, se eu não for no rapto, eu passo pela grande tribulação, estou lá de toda maneira. Ah, é? Com essa atitude, você não vai estar mesmo. Sim. Eu me lembro do irmão José Belo, uma vez, eu estava conversando, estava o irmão Rubens, aí o irmão José Belo disse, irmão, eu estarei ali no arrebatamento, mas você não vai não. Aí o irmão Rubens disse para ele, mas eu vou pegar no teu pé. Aí não vai mesmo, você nem vai me ver. Você nem vai me ver. Verdade, irmão. Glória ao nome de Jesus. Então, faz bem você obedecer a palavra, irmão. Olha, a Bíblia não faz. Olha, Deus não faz mal para ninguém. A Bíblia não faz mal para ninguém, irmão. Mas essas pessoas que gostam de novelinha, de filmezinho, glória ao nome de Jesus, e essas coisas completamente que não traz nenhum benefício, irmão, para a vida cristã. Mas nenhum mesmo. Olha o que disse. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom. Como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua. Veja a condição do templo como ficou. As pedras espalhadas, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aqui foi antes de cumprir a profecia. Foi como 600 anos antes. Os preciosos filhos de Sião, avaliados a puro ouro, como são agora, reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro, até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. Sabe o que é cruel? As pessoas não entendem, irmão. Olha, irmão, uma pessoa que quer o teu bem, uma pessoa que quer o melhor para você, ela vai dizer, olha, ela vai cantar música para você dançar. Sabe, às vezes, tem música que você não gosta. Eu gosto dessa música, eu gosto de... Glória ao nome de Jesus. Mas quando a música da palavra é tocada, ou você dança, glória ao nome de Jesus, ou você sai fora do quadro.
Porque o profeta disse, obediência completa à palavra te dá direito ao sinal. Porque o sinal é a palavra, irmão. O Espírito Santo é a palavra. Então diz aqui, ó. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Ou seja, o garoto, os venezuelanos ainda estão mais felizes. Mesmo que não tenha comida, mas pelo menos água eles tomam. Mas aqui a Bíblia está dizendo que os filhos daqueles que mamavam, a língua ficava grudada no céu da boca, porque não tinha água. Eles cortaram a água. O exército cercou aquilo ali de Jerusalém. Cortou a água, não teve comida, não teve nada. Os meninos pedem pão e ninguém lo reparte. Os que comiam comida fina agora desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam montouros. Porque maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma. Veja a comparação. Maior era o pecado do que o pecado de Sodoma. Veja até onde Israel chegou. Ao nível que Israel se rebaixou. E eu fico pensando, irmão, quantas pessoas têm se rebaixado, aleluia, para este mundo. Quantas igrejas têm, meu amado, baixado a guarda. Quantos pregadores, aleluia, que pensarão que estarão naquela gloriosa manhã, aleluia, sendo arrebatado, quando anos depois comparecerão ante o trono branco para serem condenados. Eu me pergunto, quantos pregadores dessa mensagem que já morreram estão hoje no inferno? Porque eles assumiram compromisso, não com Deus, mas assumiram compromisso com dinheiro, com fama, assumiram compromisso com pessoas que não querem nada com a palavra. Então diz assim, porque maior iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual foi subvertida como num montouro, num momento sem que mãos lhe tocassem. Os seus nobres eram mais puros do que a neve, mais brancos do que o leite, mais vermelho de corpo do que os rubis, e mais polido do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu aspecto, mais do que o negrume. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pau. Veja a condição. Os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome. Que morreu à espada, morreu. Mas aquele disse, aleluia, porque estes morreram lentamente por falta dos frutos do campo, dos campos. O 10. As mãos das mulheres compassivas cozeram, ou seja, cozinharam seus próprios filhos. Serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Veja a condição aonde chegou. Se Deus não perdoou a Israel, a menina dos seus olhos, aleluia, não perdoou a Israel, vai perdoar você ou a mim? Se nós negligenciarmos uma salvação tão grande, irmão. Você crê que Deus castigou, meu amado irmão, aleluia, a todos aqueles que falharam? Se Deus corrigiu a eles tal como é, louvado seja o nome de Jesus, você pensa que nós também não seríamos corrigidos? Não seríamos disciplinados? Aleluia! Mas uma coisa eu quero dizer para você, mesmo que você falhar, aleluia, louvado, mesmo que você errar, mesmo que você, louvado seja o nome de Jesus, tropeçar, mas não fique com a cara no chão, levante a sua cabeça, aleluia, sacuda-se da poeira, vá, continue caminhando, não pare por nada, não deixe Satanás avançar, porque se Satanás avançar, ele vai te pegar, e se ele te pegar, ele não vai te perdoar, porque Satanás
aleluia, não tem nenhum interesse em ver você aqui na igreja. Ele quer ver você lá fora, ele quer ver você no mundo, ele quer ver você nas noitadas, ele quer ver você no pecado, ele quer ver você, aleluia, na pior condição desta vida. Aleluia! Por isso, louvado seja o nome de Jesus, você como eleito de Deus, porque o eleito, mesmo que ele cair com a cara no chão, ele se levantará e continuará a sua jornada. Deus não deixará ele no chão, Deus o levantará. Deus levantou a Davi? Ou não levantou? Levantou. Ele colheu? Colheu. Deus levantou a Sansão ou não levantou? Levantou. Agora ele colheu o que plantou? Colheu. William Branham errou também. William Branham obedeceu sua sogra, em vez de, aleluia, de fazer, aleluia, o que Deus tinha mandado ele fazer. E por causa disso ele perdeu sua esposa, ele perdeu sua filha, glória ao nome de Jesus. Aleluia. E quase morre, louvado seja o nome de Jesus. Mas Deus estava com ele. E veja o que Deus fez através da sua vida. Mas toda desobediência tem um preço. E esse preço, meu amado irmão, é duro, é difícil. E às vezes esse preço ou é a própria vida, ou é um ente querido. Aleluia. Ou Deus vai tirar de você o que você mais gosta. E Ele vai te catucar onde mais te dói. Aleluia. Deus vai te golpear. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Onde mais, meu amado irmão, vai te doer. Mas você, depois que passar essa tribulação, você vai entender o porquê. Porque Deus não pode te perder. Ele não pode te perder. Aleluia! Porque Ele disse, Pai, nenhum do que tu me deste se perderam, senão filho de perdição. Aleluia! E eu quero dizer para você, eu estava naquela oração, eu fui incluído naquela oração, e eu quero dizer para você que eu estou aqui dizendo, aleluia, que o Senhor, a sua misericórdia é grande e incomparável. Ele orou por mim. E Ele orou por você no capítulo 17 de João. E se Ele orou por você, aleluia, essa é a oração que nos sustenta. Essa é a oração que nos alimenta. Essa é a oração que nos dá força para continuar. Essa é a oração que está vigorando. Essa é a oração que Ele fez por mim e por você. Aleluia. Espero que você entenda o recado de Deus nesta manhã. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então isso aqui foi o cumprimento do que Moisés falou no capítulo 28 de Deuteronômio. Isso aqui. Jeremias veio e corroborou, teve a mesma inspiração, e logo depois isso se cumpriu. Isso aqui que você está vendo aqui foi literalmente cumprido. Comeram seus próprios filhos. A Bíblia mais embaixo diz, a mulher matava o marido para comer. Aleluia. Ou vice-versa. Para você ver as consequências das coisas erradas. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Que horas tem aí? Passei da hora já? 11h06? Ainda temos um pouquinho. Pode me tolerar um pouquinho mais? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos lá. A cronologia profética. Então vamos aqui embaixo. O ponto inicial era coincidir com um mandamento para restaurar, reconstruir Jerusalém. O intervalo de tempo entre o ponto da partida e o evento final foi especificado como 70 semanas. Então já lemos isso aqui, que vale a 490 anos, né? Louvado seja o nome de Jesus. Ali está dias, mas aleluia. Então veja bem, vamos ver aqui embaixo, diz aqui, o evento final deste período de tempo seria a morte do ungido, no meio da 70ª semana,
Na verdade, a cronologia é dividida em 3 segmentos, cujo total representa 486 anos e meio. Por quê? Porque o Messias tinha que vir morrer na metade da última semana. Amém? Da última semana. Então diz aqui, este seria o período entre a ordem de restaurar Jerusalém e a morte do Messias. Se alguém é capaz de determinar a data do ponto de início desta profecia, então torna-se uma questão relativamente simples acrescentar aquele tempo de duração especificado no texto, concluindo assim o tempo exato em que o Senhor deveria ser morto. Ao computar as datas, é importante basear nosso cálculo no calendário hebraico original, que tem 30 dias em cada mês. Glória ao nome de Jesus Cristo. E assim sucessivamente. Eu vou deixar isso até aqui, para nós continuar no próximo domingo. Porque é interessante que você saiba essa cronologia. Quero falar um pouquinho mais despacio, mais devagar. Mas nós nos emocionamos. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã. Louvado seja Deus. Olhe, se há algo que você não pode dar-se o luxo, louvado seja Deus, é de abandonar o Senhor Jesus Cristo. Por nada. Nunca faça nada que isso vá repercutir amanhã, glória ao nome de Jesus, sobre a vossa vida. Lembre-se que toda coisa errada, ela é um ciclo na vida. Ela se torna uma bola de neve. Tudo que está errado, glória ao nome de Jesus, terminará errado. Qual é a forma correta? A fórmula correta é você correr aos pés de Cristo. Corrigir, se disciplinar. Aleluia. Se pôr nas mãos do Senhor. Amém. Deixa Deus operar através da tua vida. E mesmo que você for colher, aleluia, mas você não vai colher sozinho. Ele vai estar ali ao teu lado. Amém. E vai te dar força para você, aleluia, passar este vale. Aleluia. Porém, não fique, glória ao nome de Jesus Cristo, ali estacionado, querendo se escudar ou se esconder, sabendo da sua condição errada. Não. Vá à presença de Deus e saiba que ainda há sangue no propiciatório. E o seu sangue nos limpa de todo o pecado. Vamos estar em pé. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é importante para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Saber que não estamos sozinhos, mas que Ele em realidade peleja por nós. Ele nos ajuda, irmão. Nos dá força mesmo que não tenhamos, mas Ele nos capacita mesmo que não tenhamos a capacidade. Aleluia. Mas Deus é assim. Incline suas frontes. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Só vamos cantar o hino que iniciamos e logo estaremos orando para sermos despedidos. Só maior. Aleluia, Jesus. Ele é grande e maravilhoso. Com gemidos que palavras não podem expressar, eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Dobro meus joelhos em meio às tribulações. Ele ouve o gemido do meu coração. A ti confesso, não dá pra viver sem sentir sua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Chegando de novo aqui e quero ter.
Jesus, eu tenho de chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Querido Pai, depois de ouvir, Senhor, a Tua palavra, fazemos uma reflexão de nós mesmos. Senhor, Israel foi para cativeiro, Pai, por sua incredulidade, por sua transgressão. Ó Senhor, por omitirem, Jesus, a realidade de Deus na vida deles mesmos. Senhor, quantas pessoas hoje, Pai, lamentavelmente, desgraçadamente, Senhor, estão vivendo uma vida miserável, uma vida, Senhor Jesus, completamente contrária ao que professa crer. Mas não sabe que são prisioneiros, Senhor, da sua própria incredulidade, da sua própria testarudez, Senhor. Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor ajude essa igreja. Que o Senhor ajude a cada irmãozinho aqui, Senhor. Eles necessitam, nosso Pai, Senhor, mais e mais do Senhor. E se em algum momento, Jesus, eles tenham errado, falhado, talvez alguns porque não conheciam o caminho, outros porque não sabiam, Senhor, a fórmula correta. Porém, nesta manhã, Senhor, se eles não sabiam, agora sabem. Agora estão conscientes, nosso Deus, dos passos que eles têm que dar. Porque tudo, Senhor, teu profeta diz, todo passo fora da palavra trará suas consequências. Senhor, não queremos colher ou plantar coisas hoje que amanhã os nossos próprios filhos possam colher. Ou que nós mesmos, ou que nossa esposa. Não queremos, Senhor Jesus, que outro possa colher por nós. Não queremos que um ciclo, Senhor, de coisa errada, de vícios, de pecado, Senhor, possa continuar circulando através dos nossos genes, da nossa família. Não, Senhor. Queremos, Senhor, estar dispostos a corrigir, a nos disciplinar, dispostos, Senhor, a nos render, dispostos a reconhecer, Senhor, a nossa condição. Em nome de Jesus, porque, Senhor, se o próprio Israel colheu tudo, nós igualmente não colheríamos, Senhor. Por isso, nesta manhã, te pedimos misericórdia, Pai. Pedimos misericórdia, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor afaste de nós o opróbrio, afaste de nós toda coisa errada, afaste de nós todo espírito errado, todo sentimento errado, toda amargura, toda coisa errada, em nome de Jesus. Nos mantenha, Senhor, alinhado e equilibrado. Eu te agradeço, Senhor, por tua palavra, por nos ajudar a avançar um pouquinho mais nessa jornada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, despede-nos não da tua presença, mas de lugar de adoração. Abençoe cada irmão agora de volta aos seus lares. Guarda-o, Senhor, protege, livra de assalto, de acidente, da morte prematura, de toda armadilha do inimigo, de toda maldição do inferno, em nome de Jesus. Leva-nos a todos com bem e logo à noite, se é de tua vontade, nos possa trazer com bem. Em nome de Jesus te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe, amados. Até a noite, 19 horas, se Deus permitir. Bom dia a todos.